A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, olhando assim, parece o quê? Claro, são dois cavalos parecidos. A diferença é que esses cavalos são cavalos selvagens, que eles fazem de tudo para não deixarem ser dominados pelos homens, para não ser montados, dominados e fazer o que o homem quer. Eles gostam da liberdade, gostam da natureza. Eu, quando vejo os cavalos selvagens, eu costumo me lembrar de um profeta, ao qual chama-se Jeremias na Bíblia, né? Jeremias, ele foi considerado entre os profetas alguém que não deixou ser dominado pelos homens. Ele não falava aquilo que agradava aos homens. Ele apenas falava o que agradava a Deus. Jeremias é uma prova dentro das Escrituras que o homem, ele não tem livre-arbítrio. Ele até tem da parte de Deus o direito de escolher algumas coisas com consequências no final, mas isso não é livre-arbítrio. Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então a gente vê que Jeremias ele não teve direito de escolha perante Deus. Deus é quem já decidiu que ele ia ser. Desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele e o constituiu como profeta às nações. E é baseado nisso que eu tiro o primeiro ensinamento, que nós, seres humanos, não temos livre-arbítrio, mas temos direito de escolha diante de Deus, com consequência no final, claro. Só quem tem livre-arbítrio, na verdade, é Deus. Ele faz o que quer e ninguém pode condená-lo ou julgá-lo. Irmãos, nessa passagem em Jeremias capítulo 28, encontramos a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. O interessante dessa história, quando você lê ela por completo, é que você vai ver. Vou tentar deixar aqui no vídeo ela por completo, para, se você não tiver Bíblia, você ir parando o vídeo e lendo, ok? Vai aqui, chegamos no 15, 16, versículo 17, tá bom? Mas aí, do que se trata essa história de Jeremias e Ananias? Se trata de um profeta verdadeiro, que era Jeremias, e de um falso profeta, que era Ananias. Muitas vezes temos que falar uma palavra dura e difícil, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, no caso a igreja, que chamamos, né, aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. E muitas vezes tem gente que diz: essa palavra é dura e parece até que vem da parte do inimigo e não da parte de Deus, por ser uma palavra difícil, às vezes uma palavra de correção. Mas olha só, no meio hoje da igreja as pessoas só querem falar sobre bênção, mas Jeremias aqui ele teve um papel muito importante. A gente vê que Jeremias ele recebeu de Deus o decreto de ser um profeta, de falar às pessoas as coisas de Deus. Mas tinha pessoas como Ananias, que era um falso profeta, que queria passar como um homem de Deus. E ele falava assim, ó o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então o falso profeta ele falava parecido com os profetas. Assim fala o Senhor. Aqui no versículo 3 ele dá uma mensagem muito boa. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-o para a Babilônia. Ou seja, o povo estava sendo ali levado a cativo para a Babilônia, né? E ele vai e diz: olha, dentro de 2 anos Deus vai resolver esse problema.
Só vai durar 2 anos de sofrimento. No entanto, o profeta Jeremias, que era um profeta verdadeiro, o profeta Jeremias diz ao povo que era 70 anos. Então ninguém quis ouvir o que o profeta Jeremias estava falando. 70 anos, isso não pode ser de Deus. Vamos ficar com o Ananias, que é apenas 2 anos. Mas a palavra, no capítulo 28, versículo 10, no capítulo 29, na verdade, no versículo 10, diz assim, ó: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então eu estou resumindo aqui para mostrar que muitas vezes uma palavra boa, bonita e mansa não procede da parte de Deus. Aqui 2 anos. E muitas vezes uma mensagem dura, difícil, também não procede da parte do diabo. Às vezes essa palavra dura vem da parte de Deus. Aqui, 70 anos, Deus estava com o profeta Jeremias. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é saber, olha só o que acontece com um falso profeta. Naquele tempo não durava muito tempo os falsos profetas. Aqui diz assim: no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Repare que aqui a Bíblia deixa bem claro, eu até marquei, que isso acontece no 4º ano do rei Zedequias, essa disputa de Jeremias e Ananias, e era o 5º mês. Porém, olha só o que vai acontecer com esse falso profeta. Olha só o que Deus vai e fala aqui a Jeremias, no versículo 15. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. O versículo 17 comprova a morte. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Fazendo uma comparação aqui, amado, no 5º mês acontece a questão entre Ananias e Jeremias. No 7º mês do mesmo ano já está morto o falso profeta Ananias. Quer dizer, em 2 meses Deus tirou aquele homem que falava, que dizia que Deus estava falando com ele. Então era assim que Deus tratava os falsos profetas naquele tempo. Hoje não mudou, não se engane. Podem parecer aí as igrejas, as pessoas, mas tem muitos falsos profetas dentro das igrejas te oferecendo só bênção. Mas preste atenção o que eu vos digo. O que aconteceu aqui ainda acontece, Deus não mudou. A diferença é que Deus está dando um tempo maior para que você que gosta de falar dentro das igrejas aquilo que Deus não mandou, usando o nome de Deus, se arrependa e receba de Deus ainda misericórdia, para que o seu tempo não seja tão rápido como foi o do profeta Ananias. Em 60 dias após ele ter falado uma mentira, ele morreu. Que você tenha mais tempo de se arrepender e de falar somente a verdade, lendo o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Que você possa, meu irmão, voltar a falar só a verdade, pedir perdão a Deus. Fala aquilo que está nas escrituras, porque o que tem pela frente é aflição, sofrimento, daqui para frente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois ele mesmo falou: no mundo passarás por aflições. Ele também falou que a vinda dele ia anteceder a vinda dele guerras, fome, pestes, doenças. E por que você ainda só fica oferecendo bênçãos às pessoas? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez tentando abrir os seus olhos, irmãos, sobre os falsos profetas.